E aí, você escuta um som de um pássaro. Né? Você está dando um passeio, então um som do pássaro, você fala, ó, um som de um passarinho. Você sabe o que é? Muitas vezes você não sabe que é um pássaro da região, você não sabe, mas você escutou. Então você tem uma sensação. Aí você fala assim, aí o cara fala pra você, esse aí é o pássaro tal. Você, tá, entendi. Será que uma vez só você vai guardar que é um pássaro tal? Não. Mas se você repetir, vai chegar uma hora que você escutar aquele canto mais uma vez, você vai dizer, opa, esse aí também é o passarinho tal? É esse mesmo. Ou seja, você transformou uma sensação em uma percepção. E percepção nada mais é do que o quê? Reconhecimento. Reconhecimento auditivo, ou seja, você fez memória auditiva. Repararam que você tem a capacidade de fazer memória auditiva, memória tátil e memória... Aqui já está pronto, aqui ó, visão. Vou usar o preto. Vou usar o preto. Aqui ó, tá vendo a visão? Memória é o quê? Ó, primeiro, aqui tem terminação nervosa que detecta a luz, que transforma luz em impulso nervoso e vai lá para o cérebro que vê, o lobo occipital. E lá você vai ter sensação e percepção o quê? Visual. Ou seja, vai reconhecer e vai fazer memória visual. Então, repararam? Eu tenho memória visual aqui, memória tátil aqui, memória auditiva aqui. E aí, você pode melhorar isso. Tá vendo que eu não falei aqui de olfato? Não falei de olfato. Não falei de gustação, que é do gosto. Mas vocês lembram quando, lá no programa do Masterchef, onde muitas vezes eles fazem teste para o indivíduo tentar identificar um determinado tempero pelo olfato? Então, vamos dizer assim, se o cara é bom, se o cara quer ser um chefe, ele tem que pegar e, ó, de olho fechado, obviamente, ó, identificar através do olfato. Entenderam? À medida que ele identifica pelo olfato, ele teve sensação e percepção olfativa. Ele reconhece, ele aprende, alguém ensinou para ele que aquele cheiro é tal coisa. Entenderam? E a gustação, a mesma coisa. Você experimenta alguma coisa de olho fechado e vai dizer, isso é uma tal coisa, é uma maçã, isso aqui é tal. Entenderam? Então você pode aprender, seu cérebro aprende pelo tato, pela visão, pela audição, pelo olfato, pela gustação. Você sabia disso? Então, é assim. Olha que legal isso, tá, gente? Agora, olha o que eu vou fazer. Vamos ver se vocês conseguem entender. Eu vou fazer um negócio aqui e depois eu vou perguntar. Já pode ir colocando lá no chat o que você acha que eu estou fazendo. Olha aqui, ó. Estão entendendo o que eu estou fazendo? Vê se vocês estão entendendo o que eu estou fazendo. Ó. Olha aí. Esse aqui de azul. Olha isso. Olha o que eu estou fazendo. Alguém conseguiu entender o que eu fiz? Olha só o que eu fiz aqui. Ó. Eu peguei a percepção tátil e trouxe para uma região. Peguei a percepção visual e trouxe para a mesma região. Peguei a percepção auditiva e trouxe para essa região. Poderia pegar a percepção gustativa e olfativa e colocar tudo nessa mesma região. Eu tenho todas as percepções em um único lugar. Eu peguei a percepção isolada e juntei todas elas. Ou seja, essa região que eu delimitei é considerada... Vou ter que puxar uma seta aqui. Como é que eu vou botar aqui? Vou puxar para cá por enquanto e vou chamar ela de percepção global. Global. O que quer dizer uma área de percepção global, pessoal? A área de percepção global é onde eu juntei todas as percepções, ou seja, eu juntei todas as memórias. Como o Cato falou, memória. O hipocampo é uma importante área de memória, só que ela está aqui mais para dentro, ó, aqui, Cato, ó, está mais aqui para dentro, e está muito associada com memória emocional. Tá legal? Então, essa área de percepção global aqui, ó, ela é uma importante área associativa. Eu brinco com os meus alunos lá na pós, que é uma importante área do descreva. Porque eu adoro descreva.
Eu digo para meus meninos, né? Hoje vocês capricham aí, porque eu quero a sua alma. Eu falo isso para meus meninos, meus alunos, tá? Quando você consegue juntar todas as percepções em uma só, você tem uma percepção global. Isso quer dizer que quando você consegue associar as coisas, por exemplo, eu estou ensinando sobre cérebro, mas eu não falei sobre que ele é formado por célula. Você não está vendo a célula. Você está vendo o cérebro. Mas eu estou dizendo para você que ele é formado por célula. Ou seja, por que que eu vejo isso? Porque eu já estudei isso, eu já vi neurônio. Então eu já vi, eu tenho uma bagagem de memória muito grande sobre esse tema. Por isso que eu sou especialista nisso. Porque eu consigo juntar várias informações sobre o mesmo tema. Isso confere um determinado grau de inteligência. Então essa área, que eu chamo de área parietotemporal aqui, ó, é considerada uma área de inteligência. Porque ela é uma área associativa. Entenderam? Tem pessoas... Agora eu vou te perguntar. Qual é a inteligência que te sobressai? Você tem inteligência visual? Você tem inteligência auditiva? Você tem inteligência para lidar com o outro? Você tem inteligência para entender como você funciona? Você tem inteligência interpessoal, intrapessoal? Você tem inteligência musical? Existem vários tipos de inteligência, é um conceito chamado de inteligências múltiplas. Como eu tenho vários tipos de inteligência, eu posso desenvolver várias habilidades relacionadas a um determinado tema, quanto mais eu juntar nessa área, mais inteligência eu desenvolvo, porque mais associações eu consigo fazer. E sabe quando que isso melhora? Com a idade. A idade te dá o tempo, e o tempo te dá muita vantagem em experiências de associação. Por isso que a tendência, se o seu cérebro se mantém saudável, é você ficar cada vez melhor com o passar do tempo. Desde que você não tenha nenhuma doença neurodegenerativa. Pensa nisso. Agora, você pode pensar. Olha, lembra da bolha? Estão lembrados da bolha? Tem pessoas que têm dificuldade para tomar decisão, para se autodisciplinar, para manter o foco, para manter a concentração. Não é isso? A gente viu, tá tudo na bolha. E eu disse que eu também estou incluso nela. Eu vou te mostrar a relação que existe entre os dois. Olha aqui. Tátil, visual, auditivo, olfativo, gustativo. Eu entendo o mundo à minha volta aqui, ó. Eu entendo tudo que está rolando aqui, ó. E quanto mais dados eu tenho do mundo auditivo, do mundo visual, do mundo tátil, do mundo sobrestésico, vamos botar assim, melhor é a compreensão do que está no meu entorno. E quanto mais eu uso esse nível de inteligência para entender o contexto à minha volta, melhor vai ser. Lembra que, olha aqui, ó, não tem nada aqui, tá vendo? Não tem nada ali. Por quê? Porque aqui eu estou entendendo o mundo à minha volta. Estou entendendo o mundo à minha volta e associando tudo. Quanto melhor eu fico aqui, melhor eu tomo decisão. Lembra da procrastinação? Melhor eu tenho movimento. Mais melhor eu tenho planejamento. Muitas pessoas não conseguem se planejar porque não conseguem entender o contexto que está no seu entorno. Ou seja, não são estimulados corretamente, não entende o estímulo que está acontecendo à sua volta, não sabem fazer leitura do ambiente. Então tem dificuldade de se planejar, de tomar decisão, de avaliar o aspecto moral. Olha quanta coisa. Isso porque essa região de inteligência do que acontece à minha volta conversa com essa região de planejamento, de tomada de decisão, de avaliação de aspecto moral, de motricidade, de atenção, de foco. Você está vendo isso? Tudo isso, essas duas áreas, elas conversam o tempo inteiro.
Isso significa que quanto mais estímulos eu buscar para entender o meu contexto, menos eu erro no foco, na atenção, no planejamento, na tomada de decisão. Sabia? A gente controla muito pouca coisa na vida. Duas, basicamente. Uma é o foco, ou seja, para onde eu coloco a minha atenção. E a segunda coisa são minhas ações. Se eu tiver uma boa percepção do mundo à minha volta, eu entendo no que eu devo focar e, portanto, eu respondo ao mundo de forma coerente. Agora imagine isso sendo treinado numa criança, desde a fase escolar, no adolescente, você ensinar como o cérebro aprende de verdade a importância disso. Se você quer começar algo novo aos seus 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos, busque o máximo de informação que você quer sobre o tema que você quer desenvolver. Quando você estiver bom na compreensão dele, você vai tomar boas decisões, avaliar aspecto moral, manter seu foco, manter sua atenção. Bom, como eu disse, eu fico olhando para isso e pensando assim, nossa, é a hora das crianças, né? O quanto que uma criança, se o professor tiver a hora de ensinar, conseguir entender esse contexto, né? Se o aluno, depois na fase da adolescência, aplicar esse tipo de conhecimento, pô, meu cérebro, eu aprendo assim, eu aprendo assado, acho que essa técnica é melhor para mim. Imagina quanto sofrimento, né? Você vai poupar na vida dessas crianças, na vida de adolescentes e adultos. Tá? Então, aqui um esboço um pouco mais simples de como o cérebro aprende para você começar a entender o contexto da neurociências voltada para esse aspecto. Isso é o início do desvendar do seu cérebro. Quem entende esse processo e começa a entrar nesse aspecto com inteligência, né, aqui, ó, tende a mudar a vida muito rapidamente. Por isso que eu acredito que o processo educacional no país, mesmo você que não está no contexto, não está aí na escola, não está na universidade, né? Todos, a partir do momento que a gente pudesse entender isso, todo o processo de ensino-aprendizagem em qualquer nível mudaria muito rápido, gente. Eu acredito muito. Quando você olha para os alunos, assim, que eles veem aquele grau de satisfação, você está explicando uma coisa para eles, aí de repente ele faz aquele negócio assim, ó. É assim, pô, isso dá um grau de satisfação tão grande para nós, cara. Enfim, neurociências aplicadas a esse contexto, né, de como o cérebro aprende.